Em 19 de novembro, né, de 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingren desembarcam no Porto de Belém. É uma questão curiosa, é que Daniel Berg viveu até 1963. Já Gunnar Wingren, em 1933, praticamente 30 anos antes de Daniel Berg morrer, Gunnar Wingren já partiu para o Senhor, tá? Então, o que nós temos de mais informações, né, vai ser por Daniel Berg, mais históricos, tá? Inclusive dos livros de história, né? Desembarcaram no Porto de Belém do Pará e esclarecemos que eles já tinham se desligado formalmente da Swiss Batista Church, né? A Igreja Batista sueca, tá, irmãos? Então, eles pertenciam à Igreja Batista sueca. Quando nos Estados Unidos se batizaram ou foram batizados com o Espírito Santo, eles se desligaram formalmente. Então, Daniel Berg e Gunnar Wingre já vêm aqui para o Brasil sem ser batistas, tá? Isso é bem claro mesmo, tá? Porque senão tem muita gente que pensa diferente disso, né? Aqui, segundo o autor, né, Emílio Conde, que é um dos escritores da história das Assembleias de Deus, diz que, conduzidos por Jesus, segundo o testemunho do próprio Daniel Berg, né, que cita Emílio Conde, a um modesto hotel, foram conduzidos por Jesus a um modesto hotel pela praça central de Belém, Berg e Wingren. Encontraram num pequeno jornal disposto sobre a mesa o endereço de Justus Nelson, que era um pastor da igreja metodista em Belém. E ele, né, os encaminhou, né, foram encaminhados à congregação batista coordenada por José Plácido da Costa, né? Porque eles contam que eles eram de uma linhagem batista, tá? Nós somos batistas, mas eram de linhagem batista. Aí, esse pastor, tá? Metodista, né? O José Plácido da Costa, vai levar eles para essa igreja batista, tá? Aí, né, eu já contei essa história um pouco, eu acho. Depois nós vamos ver mais detalhes, se necessário, tá? Eles se hospedam por um tempo no porão da igreja, mas quando eles começam a pregar a fé pentecostal, tá? Eles são expulsos do porão lá, né? Eles estão no porão da Igreja Batista, tá? Aí eles vão ser expulsos. Quem expulsou eles, tá? E excluiu os membros concordantes com a nova doutrina, não tinha legitimidade para tal. Afinal de contas, não era pastor da igreja, né? É interessante essa questão, tá, irmãos? A gente prestar bem atenção, né? Porque quem excluiu os membros que eram batistas, né? Que estão saindo junto com Daniel e Gunnar Wingren, quando eles foram expulsos da igreja, tá? Era um seminarista, tá? O seminarista Raimundo Nobre. Então, ele não tinha autoridade, tá? Para excluir aqueles irmãos, e muito menos, né? Daniel e Gunnar Wingren, que já foram desligados, já vieram desligados dos Estados Unidos, já desligados da Igreja Batista. Então, assim, a Igreja Missão Apostólica da Fé inicia em 18 de junho de 1911, na residência do casal Henrique e Celina Albuquerque. Eu mostrei semana passada as fotinhos, né? 11 de janeiro de 1918, recebe o nome de Assembleia de Deus, por ocasião do seu registro no cartório. A novel denominação, como principal veio de expansão, o processo migratório, tá? Teve como principal veio de expansão o processo migratório, pois desde o declínio do ciclo da borracha, que é a partir de 1918, centenas de migrantes de outras regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, que buscavam nas regiões do Norte oportunidades de trabalho, deixavam
Belém em direção à sua cidade de origem, tá? Então, a Assembleia de Deus começa em Belém. Lá tinha a fartura, né? Tinha muita gente que estava lá trabalhando por causa, tá, do ciclo da borracha, que começou a se produzir muito, tá? Mas depois que caiu, quando veio o declínio, aquelas pessoas migraram dali, de Belém do Pará, cada um para suas cidades. Só que aí já eram crentes, tá? Então, o assembleano, ele é muito assim, onde ele vai, né? Ele leva a sua fé pentecostal, tá? E o evangelho, né? E principalmente na época, mesmo que não fosse pastor, não fosse nem diácono, tá? Mas ele ia, falava do evangelho. Pentecostal, raiz, ele, qualquer lugar, estava falando do evangelho. Então, essas cidades, tá, desses irmãos começaram a ser evangelizadas. Então, quando a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, chega em Belém, o centro já está dominado. Tá? Quem domina é a Igreja Católica Apostólica Romana e as autoridades civis, né? Então, lembro, os irmãos, que eu disse que há muita perseguição no início para os pentecostais. Então, por conta da perseguição religiosa, o pentecostalismo não pode se instalar a princípio nas grandes regiões dos centros urbanos, sobrando para eles só áreas distantes, a periferia urbana, a encaradouro de migrantes rurais, povoado por gente simples, pobre e analfabeta. Interessante, porque justamente, tá, é isso que vai ser um diferencial, tá, no pentecostalismo. Tá? Nós, pentecostais, não temos espaço no centro, onde está a classe mais privilegiada, né, financeiramente, né, e o catolicismo romano dominando, nós fica nas periferias, tá? Não temos acesso. Então, ficamos na periferia, e lá nas periferias, né, ou seja, nos lugares, tá, onde estão os marginalizados, que vivem na margem, né, da cidade, tá? Não necessariamente que sejam pessoas criminosas, tá? O marginal aqui é quem mora na margem da cidade, tá? E lá estavam os mais pobres, né? E também a maioria das pessoas que era analfabeta. E o pentecostalismo vai crescer nesse meio, tá? Nós assembleanos iniciamos assim, tá? Nós vamos evangelizar, não importa o lugar, onde estamos pisando, estamos evangelizando. A Assembleia de Deus, portanto, começou a crescer na área urbana, né? Ou seja, muitas vezes, né, quando as igrejas vão começar, tá? Eu acho que os irmãos todos aqui já sabem disso, começava na casa do irmão. Ah, o irmão mudou para uma cidade, vamos fazer culto caseiro lá, né? Aí vem, faz culto caseiro, e do culto caseiro chama alguém, outro aceita Jesus, e aí cresce a igreja, né? Até teve outro dia, né, um culto aqui, o pastor Robson fez aqui na rua nossa aqui da Itabaiana, né? Só que não pode, né? Agora, não pode abrir uma igreja aqui, né? Da Madureira de Jacareí em São José, né? Isso já não pode. Mas se não tivesse Madureira aqui em São José, tá? Com certeza ia nascer um ponto de pregação aqui e expandir, tá? Que é assim que nos cresceu, né? A história das Assembleias de Deus tem muito a ver com os cultos realizados na casa do próprio crente, tá? Isso faz parte da nossa história. Nós paramos praticamente com isso, né? São poucas igrejas que fazem, né? Poucas congregações, tá?
mas cresceu assim. A Igreja Batista pegou nosso modelo, né? Colocou um nome bonito, né? PG, né? Pequeno grupo, né? E estão fazendo os cultos. Mas é interessante, tá? O que nós fazíamos, eles estão fazendo. E por isso eles estão crescendo como nós crescíamos. A Assembleia de Deus cresceu e cresceu muito. O dinamismo dela está na iniciativa de cada novo crente. Não existia um projeto pré-estabelecido, tá? Então, nós, crentes, assembleanos, né? Nós simplesmente assim, vamos fazer, vou fazer o culto lá na casa, na minha casa. Às vezes muda para um bairro ou para uma cidade que não tinha condição da igreja ir. Então, o crente sozinho, disse, vamos fazer aqui em família, né? A família se reunia, fazia os cultos e a igreja nascia assim, em família, tá? Então, cada novo crente tinha essa iniciativa, ardia um fogo de fazer acontecer. E não existia um projeto pré-estabelecido. A igreja congregacional, a igreja batista, né, a igreja presbiteriana, eles trabalham muito com projeto, né? Um plano, tá, pré-estabelecido, tá? E nós não crescemos assim. Agora, não quer dizer que nós não precisemos de plano, tá? Não quer dizer que nós não precisemos de um projeto, tá? Observação, né, irmãos? Mas na época não era esse o foco, era só evangelizar. E foi um bom, tá? Foi bom. Eu estava vendo que a Assembleia de Deus está em todas as cidades, tá? Inclusive, né, o Correio, né? Correio, né, da Correio Brasileiro, tá? Ele quase que perde, tá, para a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus está em qualquer lugarzinho do planeta Terra, ele aparece aí. O crescimento partia de base informal, né? Na reunião informal começava a germinar o conhecimento mútuo, o sentimento do grupo, desejo de ir adiante, a ajuda que trazia ia servir para alugar um salão ou alguma garagem largada num lugar qualquer. Quem decidia era o grupo, ou seja, seus componentes, né? É interessante, tá? Nós fazíamos assim, né? Um salão, uma garagem, né? Vamos fazer aqui, colocar uma plaquinha lá, Assembleia de Deus, cultos, tal. Começamos. Mas isso não significa que devemos ficar nesse estado, tá? Eu acho que eu falei numa das aulas aqui isso, tá? O fato de a gente iniciar pequeno não significa que devemos permanecer pequeno. Se hoje nós já temos uma estrutura, tá? Talvez seja interessante nós pensar em fazer já um projeto de iniciar uma nova congregação já grande, porque hoje nós temos estrutura, hoje nós temos recursos, hoje nós temos muita gente talentosa na igreja, tá? Agora, não podemos... mas antigamente, né? Às vezes a gente pega aquele saudosismo, a Cassiane, eu acho que canta, né? A igrejinha velha. A igrejinha velha, lá era bom, lá sentia a presença de Deus, mas passou. Agora, na igrejinha nova, podemos ter o mesmo poder, né? Podemos ter poltronas confortáveis, tá? Mas, né, com o poder do Espírito Santo, tá? Mas nós começamos assim, tá? E cresceu, né? Não havia preocupação com o ensino formal, principalmente nos anos incipientes, ou seja, nos anos iniciais da denominação, tá? Os presbiterianos, batistas congregacional, da congregacional, tá? Eles focavam, né, no estudo formal, inclusive a Mackenzie é presbiteriana, né? E tem outras escolas batistas também.
tá? Mas para nós, no início, não era esse o ponto, tá? Nós queríamos era pregar o evangelho, contar que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, salva, leva para o céu, tá? Então, esse é o nosso objetivo, né? Era esse, mas a evangelização. A instrução doutrinária, fundamentalmente, né, a ênfase do Espírito Santo e a atualidade dos dons encontrava fulcro nos textos bíblicos diretos, sem a preocupação com os rigores da exegese acadêmica. Mas o ensino estava lá, latente, internamente, mas sem se manifestar, incipiente, ou seja, já iniciado. Veja só, nós, como pentecostais, tínhamos uma mensagem, tínhamos um conteúdo teológico, mas que se limitava à questão salvação, batismo com o Espírito Santo. Essa era a nossa mensagem, tá? Nós sabíamos o que nossos pais pentecostais trouxeram para o Brasil, o que nossos pastores nos ensinaram, e nós batia nessa tecla continuamente, tá? É salvação, né? Batismo com o Espírito Santo. Essa era a nossa mensagem, né? Antigamente falava muito nisso. Se os irmãos lembram, a maioria das igrejas assembleianas, por trás do púlpito, né, tinha uma frase bem grande escrito: breve Jesus voltará, né? E nós queríamos ganhar o mundo inteiro, né, para que Jesus breve volte, né? Porque também nós tínhamos uma teologia que nos dizia que enquanto o evangelho não chegar até os confins da terra, Jesus não vai voltar. Nós queríamos que isso fosse logo, tá? Então, não havia, tá, essa preocupação, né, com a questão acadêmica. Tá? Eu ouvi, meu pastor falou, e eu vou falar isso. Lembram-se, irmãos, eu creio, tá? Eu aprendi assim, né? Quando a gente ia para ser batizado com o Espírito Santo, meu pastor disse assim: olha, está escrito, assim disse Jesus, quando eu for glorificado, o Espírito Santo virá. Aí ele falava assim: então agora vocês vão glorificar a Jesus. Vocês vão ficar dizendo assim: glória, 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 e vai ser batizado, né? E dava certo, né? Ele era batizado, tá? Só que depois que a gente vai para a exegese acadêmica, a gente percebe que aquele texto, Jesus está dizendo que quando ele for, depois de morto, ressuscitado, exaltado, vai ser glorificado, vai estar em estado de glória, a manifestação do Espírito Santo viria, né? Hoje entendemos, tá? Mas na época nós não entendíamos. O pastor falou, eu acredito piamente no que o meu pastor fala, eu vou dizer glória até, né, falar em línguas, né? E nós éramos batizados com o Espírito Santo, né? Interessante, né? Como Deus trabalha respeitando aquilo que nós conhecemos. Deus não exigiu que nós vejamos, né, a exegese de texto para ver se está certo ou errado para ele nos batizar. Simplesmente o desejo do nosso coração nos fazia buscar o batismo, os dons espirituais.